Olá pessoal, tudo bem? Hoje, sexta-feira, 10 de abril de 2026, dia importante para os mercados financeiros e para o mundo. Nós teremos a divulgação do IPCA no Brasil, esperado em 0,71, e um pouco mais, que a gente vai ver nesse vídeo, e um pouco mais tarde, a divulgação do CPI americano, que algumas fontes dão como 1%. Já pensaram nisso, pessoal? 1% de inflação nos Estados Unidos no mês de março? Que pancada, não é mesmo? E claro, nós temos a definição ou as reuniões que estão acontecendo na capital do Paquistão, Islamabad, começam hoje, mas provavelmente se estenderão sábado e talvez até domingo. O que eu acho importante é o fuso horário, pessoal. Agora, 9 da manhã no Brasil, 9h30 provavelmente, quando eu consigo publicar o vídeo, são 8 horas além lá em Islamabad. Então lá são 17h30 do dia 10 de abril. Provavelmente as primeiras definições mais concretas a gente tenha conhecimento ao longo do sábado ou sábado pela manhã também. Bom, nós temos duas coisas acontecendo que deixaram a situação. Eu vou deixar aqui a tela do Tesouro Direto enquanto eu falo. Que deixaram a situação um tanto quanto difícil de compreender, um tanto quanto esquisita. Que Por que esquisita? Porque se a gente olhar o que cada lado quer nessa discussão para efetivar o cessar-fogo, a gente vê que as coisas ainda estão muito agudas e muito antagônicas. Como vários de vocês disseram aqui nos comentários, eu também comentei isso, eh, a gente tem uma sensação muito cética do que pode sair daí, porque ou nós temos uma situação extremamente antagônica ou efetivamente, para o cessar-fogo, o Ocidente, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, vai ter que fazer concessões muito grandes e o resultado, depois da intervenção militar, está sendo claramente pior do que antes da intervenção militar. Enfim, são estou pensando alto, são conjecturas, nada disso ainda está definido. Mas e aí o mercado, nessa sensação eufórica, a gente vê, por exemplo, o IPCA 50 bem abaixo dos 7% no nível anterior a 27 de fevereiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos rendas. Isso é ontem, pessoal, 9 de abril, ainda não são as taxas de hoje. Ó, nós temos aqui dos renda mais, 2040 para frente abaixo dos 7%, o 65 acima dos R$ 200 e o 30 caminhando para os R$ 2.000 a 7% baixo. Situação muito parecida com o final de fevereiro. Então, e bolsa subindo, dólar foi a 5,6, vamos ver como é que está agora. Continua. Esse site aqui é o dolarhoje.com. Tá? Quem acha bonitinho assim, esse estilo minimalista, dolarhoje.com, tá? Eu gosto do site, eu não tenho nenhuma relação com eles, só isso. Bom, então, pessoal, voltando aqui, hã, cadê o tesouro? Bolsa subindo, tanto o índice Bovespa quanto os índices norte-americanos. Então, o mercado numa euforia, mas tem justificativa concreta em relação à questão no Oriente Médio. Tem uma justificativa concreta para o mercado estar otimista assim? Não, não tem. Então, algumas interpretações para isso. O mercado já deu que alguma solução virá disso, mas pode ser, mas não está sendo pesado suficientemente
que nível vai ficar esse petróleo, porque a situação para o Ocidente ficou pior. Então nós teremos um petróleo mais caro e por uns vários meses, e uma pressão inflacionária latente por vários meses. Eu acho que isso não está precificado hoje, certo? E a segunda interpretação, que aí é de minha autoria, que pode até chocar um pouco algumas pessoas, mas eu acho bastante coerente. Talvez essa euforia toda, não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, que todas essas quedas de juros e altas de bolsas e tal, tá muito exagerado. Talvez vários de vocês estejam pensando assim. Mas por que que eu acho que o mercado está sendo tão intenso, tão exagerado assim? Para justamente mostrar para os líderes mundiais que o caminho a ser tomado é o da paz. Eu acho que o mercado quer mandar esta mensagem: façam a paz, definam os parâmetros, os critérios, etc. E depois, quando o quadro estiver claro de como vão ficar as coisas, por exemplo, preço do petróleo e tal, aí o mercado vai definir com mais propriedade, preço de dólar, nível de bolsa e nível de juros. Pode ser isso. É uma interpretação meio fora da casa, assim, meio fora do que a gente vê na internet. Mas faz sentido, pessoal. Me parece que o mercado está mandando essa mensagem para os líderes mundiais. Olha, o caminho para a coisa melhorar é a paz. Ponto. E o resto se vê depois. Talvez seja isso. Então, pessoal, vamos aguardar inflação no Brasil e daqui a pouquinho comentar as taxas de abertura no Tesouro Direto. Bom, pessoal, 9 em ponto da manhã, 10 de abril, temos aqui o petróleo Brent a $95. Outra informação que eu queria compartilhar com vocês é isso aqui. Então, quando surgiu a notícia do cessar-fogo e tal, que as propostas seriam discutidas, o mercado fez isso e vagarosamente começou a subir outra vez, encostando nos $100 ontem. E aqui houve uma queda de 5%. Fez um bump para baixo. Depois subiu um pouquinho. Agora ainda tá 5% abaixo dos $100. O que que foi essa redução aqui? Foi uma das demandas do país, do Oriente Médio, sobre a questão dos conflitos no Líbano, e que isso seria discutido, ou seria abordado, né, por assim dizer. E aí o mercado relaxou mais um pouco. Mas enfim, muita indefinição ainda no ar. Temos já a inflação brasileira e olha aqui, pessoal, 0,88. Isso são 17 bases acima da última projeção, que foi 0,71. Aqui já é o mês de março inteiro, ou seja, contexto de conflito. Aqui, ó, em março a inflação vai a 0,88. Estou abrindo aqui com vocês, pessoal, não tinha visto nada antes. No ano já temos 1,92. Olha isso, pessoal, já temos 2% acumulado em 26. Poxa, nós queríamos atingir 3. Difícil, não? Vamos ver aqui quem foi o vilão. Olha aqui, inflação de alimentos e transportes, consequência direta da da questão do dia 27 de fevereiro. Direto, direto. Alimentação 1,5, transportes 1,64. É um dado bastante ruim. Vamos ver como é que vai ficar o a decisão do Banco Central brasileiro nas próximas reuniões do Copom, mas com isso aqui, eu acho que ele teria que dizer: "Olha, vamos ter que dar um tempo, vamos ter que parar, vamos ter que estacionar de novo para ter mais dados". Eu pararia.
pararia de reduzir a Selic. Continuar reduzindo a 25 bases, dizendo como o Federal Reserve americano disse, que isso é um choque de oferta e vai passar, e pagar para ver, não sei se o Brasil pode fazer isso, mas seria uma alternativa. E cair até 14 e parar no 14, pode ser também. Enfim, realmente o número foi forte, pessoal, 0,88. À medida que eu estou aguardando a abertura do Tesouro Direto, o dólar cai mais um centavo, R$ 5,05. Já vi projeções de 4,90, pessoal. Olha aí. Bom, pessoal, enquanto eu aguardo aqui 9,35, o Tesouro Direto ainda não abriu. DI Futuro 13,62 com uma sensível alta de 0,20, efeito da inflação brasileira. Olha aqui, pessoal, outra notícia. Enquanto isso, inflação nos Estados Unidos sobe 0,9% em março. Gente, quase 1%. Gasolina para cima, tá? Então, realmente, notícias de inflação já mostrando um estresse relativamente forte, pessoal. As notícias são ruins na inflação, infelizmente. Muito bem, pessoal. Agora sim, aqui ainda não está liberado, mas vejam que as taxas já estão atualizadas para as 9h34. Então vamos conferir, pessoal. IPCA 32 aumentando 2 bases, 7,58. IPCA 40 a 7,11 caindo 2 bases. Qual é a leitura, pessoal? Curto prazo sobe, médio prazo, vamos ver o longo, 6,85 no 50 cai 2. Bom, o 40 sempre foi o mais estressado dos três. Então, IPCA 32 subindo, e o 40 caindo, e o 50 caindo 2 bases, então agora sim eu consegui me organizar. Temos alta no curto prazo, muito pouco, 2 bases, e queda nos prazos médios e longos, 7,11 e 6,85 caindo 2 bases. Então, o 32 sobe 2 e o 40 e 50 caem 2. Qual é o significado? O significado é que os médios e longos estão precificando a questão da aguardada solução da questão do Oriente Médio, certo? E o curto prazo já mostrou, opa, inflação vai incomodar um pouco, essa taxa Selic vai ter que ficar alta por mais tempo, vamos deixar esses títulos um pouquinho mais altos, porque não dá para cair, porque a Selic vai ficar alta por mais tempo, ou talvez até, bom, eu já emiti minha opinião sobre o que eu acho da Selic. Enfim, 37 com juros igual à taxa de ontem, 7,34. 45 com juros, 7,10, caindo 1 base point. E os 60, 7% caindo 2 basis points. Vamos ver os pré-fixados. Pré-29, olha aqui, aí já, olha o estresse, 7 bases de alta, em linha com o IPCA 32. 13,40 subindo 7 bases. Pré-32, 13,66 subindo apenas 1 base point. Interessante. O IPCA sobe 2, qual seria a alta esperada no pré-fixado? 4 bases. Subiu só 1. Vamos ver como é que vai ser o resto do dia. E o 37 com juros caindo 3 bases. Mas a mensagem é mais ou menos a mesma. Estresse no curto prazo e alívio nos médios e longos prazos, refletindo os diferentes fatores. Curto prazo vai pesar a inflação e a taxa Selic, e prazo médio e longo vai pesar a resolução dos conflitos. Vamos ver o Renda Mais, pessoal. Renda Mais 30, 7,16 caindo 1 base point. Renda Mais 35, 7,01 caindo 2 base points. 40, 691 caindo 1 base point. 45, 684 caindo 3. 50, 681 caindo 3. 55, 680 caindo 4. 60, 679 caindo 4. E 65 caindo 4. Acredito que de abertura o 65 renova a taxa mínima.
Ele teve 6,79 ou 6,78, acho que ontem no intraday ali das 2 horas, 2h30, o Tesouro teve algumas renovações um pouco atípicas no horário, mas depois ele subiu para 6,83 e agora abre a 6,79 de abertura, eu tenho quase certeza que é a taxa mínima, e 208 o preço máximo neste ano. Então pessoal, procurei trazer bastante informações para vocês. Claro que talvez hoje à noite muita coisa mude, amanhã talvez mude, se for o caso a gente publica mais vídeos aqui para manter vocês bem informados. Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos e que Deus abençoe as nossas vidas.